pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite para você que se liga no Ita Esportes desta quarta-feira. Chega mais que no programa de hoje. Vamos falar de basquete, tem corrida de rua, futebol de cegos, Campeonato Paraibano Sub-15, Sub-20, novidades do Souza e, é claro, a apresentação do novo técnico do Galo, o Marcelo Vilar. Mas, antes de começar aqui com os assuntos do Ita Esportes, eu já lembro para vocês do nosso número do WhatsApp, para vocês mandarem aquela mensagem, aquele alô, aquela sugestão, aquela opinião, aquele comentário, 98200-9884. Já vai mandando aí, que daqui a pouco a gente vai começar a ver as primeiras interações. Vamos para essa de cá, para a gente começar falando sobre basquete, porque a LDB 2025 foi confirmada com 22 equipes e começa no dia 26 de junho. E os clubes que vão participar são esses aí que vão aparecer na tela, ó. 22 times confirmados e, é claro, a Unifacisa ali, ó, o primeiro clube aí, já está ali, né, entre essas equipes, né, na 14ª edição do Campeonato Brasileiro Interclubes Liga de Desenvolvimento de Basquete. A competição, que tem o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes, é o principal objetivo, né? Tem como principal objetivo, na verdade, fomentar o esporte da bola laranja no Brasil e projetar novos talentos para o NBB. A edição de 2025 começa dia 26 de junho e termina lá em 17 de setembro. Então, boa sorte para a rapaziada do Jack, os crias do Jack, que vão representar o basquete Unifacisa e a Paraíba nessa competição. E no próximo sábado vai acontecer a primeira edição da corrida Enfermagem em Movimento do Hospital Universitário Alcides Carneiro. A organizadora falou como será a prova e também o objetivo. A nossa corrida, ela tem o objetivo de fortalecer o papel da enfermagem, trazendo essa questão do autocuidado, que é um dos temas da nossa Semana da Enfermagem, né? A 13ª Semana da Enfermagem, que a gente traz todo aquele cuidado de si, do outro e do próximo, né? E pensando nesse autocuidado, nós pensamos em realizar essa corrida, que será um momento não só do autocuidado, mas de confraternização, de reconhecimento, né, da nossa categoria. E essa corrida ela será realizada nesse próximo sábado, né, em alusão à nossa Semana da Enfermagem. Vai ser uma média de 3 a 5 quilômetros lá no canal de Bondó-Congó e está aberto para todos os colaboradores da nossa instituição. Vocês acreditam que quantas pessoas podem participar? Até agora a gente tem mais de 120 inscritos, né? Acredito que amanhã a gente vai encerrar as inscrições e esse evento a gente vai ter premiações, vai ter sorteio de brindes. O importante é isso, né? Vocês conseguindo unir o trabalho com o esporte e o lazer. Exatamente, como incentivo do autocuidado, né? Cuidar de quem cuida da gente. Agora, com relação a você está participando de uma corrida. A corrida já virou febre aqui em Campina Grande, em todo o Brasil. Sempre é bom você atrelar isso também. Exatamente. E aqui no hospital a gente já tem um grupo de corrida que não é só dos colaboradores de enfermagem, é da equipe multiprofissional. E esse grupo, eles se encontram semanalmente e realizam já essa corrida. Isso é importante, que isso muda a vida de muita gente, né? Muda a vida de muita gente no cenário atual, né? Em que a saúde mental, a saúde física, ela traz essa ênfase, essa importância, né? Para o autocuidado, para o cuidado do outro e para o cuidado do mundo também, né? Que a enfermagem é isso, é ciência, é arte e é cuidar do outro. Então, assim, além de comemorar a nossa semana, celebrar essa semana que não é só uma profissão, mas uma missão de vida, nós consideramos importante esse incentivo dos nossos profissionais do autocuidado também, né? Porque para a gente poder cuidar do outro, precisamos estar bem, né? Fisicamente e mentalmente.
Então aproveita e faça o convite para o pessoal participar e sempre tem aquela pipoca que quer participar também, acompanhando, né? Sim. Então, desde já, a gente convida todos os campinenses, né, a contemplar a nossa corrida. Infelizmente, não abrimos ao público agora, mas, assim, nos próximos anos a gente precisa ampliar. Então, mas se sintam convidados para nos prestigiar nesse momento tão especial. Mais uma corrida de rua em Campina Grande. Graças a Deus o pessoal aqui gosta muito de participar, né, de se movimentar, de correr, praticar atividade física. Então, bom demais que você aí é bom para a saúde, né, e ajuda também aí as instituições. Enfim, tudo certo. É bom sempre participar aí das corridas de rua. E pessoal, sábado também é dia de bola rolando lá na cidade de Areia, porque em clima de festa pelos 179 anos da cidade, tem um amistoso de peso lá no estádio Silzão. Os ex-jogadores da seleção de Areia vão encarar o 13. E para esquentar ainda mais, o ex-zagueiro Israel mandou um recado especial sobre esse reencontro. Confere aí. Fala galera, aqui quem tá falando é Israel, ex-atleta profissional de futebol, 5 vezes campeão paraibano. Desses 5 títulos que eu conquistei, 2 foram pelo 13. Fui bicampeão pelo 13, 2000 e 2001. E tô passando aqui para falar para você, torcedor, que neste sábado, dia 17 de maio, a partir das 15h30, teremos um jogo entre a seleção de Areia Master e o 13 Futebol Clube Master, tá certo? Esse jogo se iniciará a partir das 15h30. Passando aqui também para agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Areia, assim como da sua Secretaria de Esporte. E dizer que esse jogo é em homenagem aos 179 anos da cidade de Areia. Então convido você, torcedor do 13, você, torcedor de toda a região aí, da cidade de Areia em especial, para se fazer presente nesse grande jogo de futebol. Um forte abraço e até sábado. Valeu, Israel. Convite feito, então, para a galera aí de Areia e de Campina Grande, região, que quiser ir lá prestigiar esse reencontro, né? E agora, pessoal, é hora do intervalo, viu? Mas daqui a pouco eu estou de volta com mais novidades aqui para vocês. Não sai daí não, que eu volto já. Suíta Esportes, lembrando mais uma vez o nosso número do WhatsApp, 98200-9884, vai mandando aí sua mensagem, torcedor do Galo, daqui a pouco vamos mostrar como é que foi a apresentação do Marcelo Vilar, já vai mandando aí sua opinião, o que é que você acha desse retorno do Marcelo Vilar ao Galo da Borborema, mas vamos falar agora do Clube Real Paralímpico, que está representando a Paraíba no Regional Nordeste de Futebol de Cegos. Mas você sabe a história por trás da criação desse time? Você confere agora no Paixão Esporte Clube, né? Mais uma reportagem. Com apenas 2 anos de idade, esse cara aí, de óculos, chamado Tiago, perdeu a visão. Mas o futebol já estava no sangue. Eu tive um câncer, né? Foi um tumor no olho. Do olho esquerdo, ele passou para o direito, onde eu tirei o globo ocular. E aí eu ceguei totalmente, eu não enxergo nada. E, no caso, desde pequeno. Comecei no esporte com 10 anos de idade, no Instituto dos Cegos de Campina Grande. Comecei com futebol, depois eu fui para o judô. E aí foi crescendo o meu amor pelo esporte. E esse amor é tão grande que ele resolveu criar um time só para jogar. Já vinha pensando anteriormente em fundar uma instituição de esportes aqui em Campina Grande. Uma instituição que abrange o alto rendimento, mas também a formação de atletas. Os atletas que estão iniciando, jovens. E em 2024, eu me vi uma oportunidade. Dia 22 de outubro, eu acabei fundando o Clube Real Paralímpico, junto com outras pessoas que compõem a direção junto comigo e que a gente vem abraçando não só o futebol, mas outras modalidades. O nome do clube é inspirado no maior da história do futebol. Já as cores são cores que Tiago imagina
que sejam bonitas. Imagino que seja bonito. E o nome Clube Real Paralímpico, eu vou te falar, foi um nome que foi pensado, estava muito em nome de associação. Então eu falei, não, vamos levar para um nome de time convencional. Real Madrid, não? Eu foi por aí, Real Madrid, vamos lá, Real Paralímpico. Para deficientes, então vamos lá, Real Paralímpico. Então foi mais ou menos nessa linha de pensamento mesmo. Agora a brincadeira ficou séria. O Clube Real Paralímpico representa a Paraíba no Regional Nordeste 2025. Acho até incrível uma equipe que há 6 meses atrás não tinha nenhuma estrutura e hoje vai para um regional, né? Uma competição a nível de regional em Teresina, Piauí. E além de fundar o rubro-negro, o Thiago ainda conseguiu trazer gente de longe para vestir essa camisa. Para mim é uma grande honra representar esse clube maravilhoso que está vindo aí para somar, né, trazer garotos novos futuramente. Quem quiser abraçar o clube, é só procurar o presidente, né, que as coisas vão fluindo. Apesar de ser a primeira competição, o objetivo é muito claro. Colocar essa entidade no cenário do futebol de cegos e crescer esse projeto, evoluir cada vez mais com a galera. E se alguém ainda duvida do poder do esporte para mudar vidas, a de Thiago foi mais uma transformada. O futebol de cegos foi onde me trouxe muitas oportunidades na vida, não só como atleta, mas como ser humano. Eu pude conhecer vários estados, várias cidades e graças ao esporte, graças ao futebol, hoje a gente está aí dando oportunidade para mais pessoas. O pessoal do Clube Real Paralímpico está lá em Teresina, no Piauí, participando do regional. Jogou ontem, jogou hoje também. Amanhã a gente vai trazer aí os resultados e uma fala também do treinador, fazendo uma avaliação da participação da equipe na competição. Vamos falar agora do 13, mais o Sub-15, viu? Que está na grande final do Campeonato Paraibano da categoria. Na noite de ontem, o Galo da Borborema venceu o VF4 por 1-0, gol de João Neto, e garantiu a vaga na disputa pelo título inédito da competição estadual. A partida foi realizada no estádio Presidente Vargas, que agora o Galo vai enfrentar o misto na final em 2 jogos a serem disputados, um em João Pessoa e o outro em Campina Grande. A Federação Paraibana de Futebol ainda não definiu as datas para a realização dos jogos da final do Campeonato Paraibano Sub-15. Vamos agora para o Campeonato Paraibano Sub-20, porque o Nacional de Patos confirmou a contratação do treinador Ítalo Nascimento para comandar a equipe do Canário do Sertão nas disputas do Campeonato Paraibano Sub-20 de 2025. Natural aqui de Campina Grande, Ítalo acumula passagens pela comissão técnica de clubes como o Juventus de São Paulo, o Juventus também de Santa Catarina, Queimadense e o 13, que foi seu último clube, onde foi campeão paraibano em 2020 e 2023. Ainda em 2023, ele comandou a equipe Sub-20 do Galo no estadual da categoria. Ítalo se apresenta amanhã pela manhã ao Verdão, onde já deve iniciar os trabalhos de preparação para o Campeonato Paraibano Sub-20 deste ano, que começa em junho. E se o Nacional de Patos anunciou aí, né, o seu técnico para o Campeonato Paraibano Sub-20, o Campinense também anunciou, viu? Raposa segue firme em seu projeto de reestruturação e aposta na base como pilar do futuro. O professor Carlos Leiria chega para comandar o Sub-20 com a missão de formar atletas, fortalecer a identidade do clube. Ele tem passagens por clubes do futebol brasileiro, como o Internacional, o Corinthians e o Botafogo. E tem uma trajetória aí marcada por conquistas e formação de atletas. Leiria terá pela frente o Campeonato Paraibano Sub-20 e para liderar a caminhada, né, da Raposinha rumo à Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. Além de experiência prática, o novo comandante da base rubro-negra tem a licença Pro da CBF, a mais alta certificação para técnicos no país. E agora vamos para a Série D do Campeonato Brasileiro, porque o Altos regularizou ontem a rescisão contratual do técnico Francisco Diá, que foi divulgada no bid da CBF. Com isso, o caminho fica livre para que o Souza regularize a contratação do seu treinador,
que deve ficar apto para comandar o Dinossauro à beira do gramado no próximo jogo contra a equipe do Horizonte pela Série D. Na vitória contra o Ferroviário por 4-0, Diá não estava lá na beira do campo porque não estava regularizado no BID como técnico do Souza. Inclusive, ele falou sobre isso. Não foi culpa da diretoria. A diretoria fez o máximo, a diretoria competente, a supervisão competente. O problema foi o Alto. Ele ainda me deixaram no BID por 60 dias. Ou seja, deixaram 60 dias no BID. Enquanto você deixou o treinador 60 dias no BID, ele sai do clube, aí você dá a entrada, ela recua. Porque faz mais de 30 dias, até 30 dias. A diretoria tentou todos os aspectos, mas não conseguiu. Mas a gente ficou lá em cima, eu com o Sérgio Fernandes, né, comunicando com o Romildo também conhece a minha maneira de jogar, a preleção, trabalhei a equipe muito taticamente a semana inteira, trabalhei marcação, pressão alta, eu trabalhei muito posse de bola, e a equipe teve uma conotação espetacular. Marcava forte na hora que tinha que marcar e saía em contra-ataque, marcava rápido, compactava as linhas, com um adversário que joga do 5-4-1 com variações do 3-4-3, mas ele foi surpreendido na parte. Do BID aí do Francisco Diá ainda está com a camisa do Campinense, hein, como a gente viu ali na imagem. Vamos falar agora do 13, porque Marcelo Vilar comandou a equipe pela primeira vez na tarde desta quarta-feira, após o seu retorno. Antes do treino, ele participou de uma coletiva com o presidente do Galo, Arthur Bolinha, onde abordaram a nova missão do time dentro da Série D. Pois é, pessoal, o técnico Marcelo Vilar foi apresentado de forma oficialmente nesta quarta-feira aqui no estádio Presidente Vargas, e durante a entrevista coletiva o presidente Arthur Bolinha falou e deu as boas-vindas ao novo técnico do Galo. Dizer da nossa alegria enquanto presidente do 13, em poder trazer profissional do nível de Sr. Marcelo Vilar, que tem uma história de conquista nesse clube. Uma história de conquista, e mais do que conquista. Ele tem uma história de um grande trabalho feito do ponto de vista profissional e pessoal. Passou e deixou um legado assim enorme de pessoas que têm por ele admiração, carinho, respeito, e que muitas vezes no futebol isso não é tão comum. Durante a sua entrevista, o técnico Marcelo Vilar ele comentou o que fez ele voltar a Campina Grande para comandar novamente o Galo da Borborema. Não é minha praia ainda ser diretor, entendeu? Eu tive que me afastar do comando da equipe durante um período, um tratamento, e isso fez com que, na demora, né, a direção tivesse que contratar outro profissional, e eu entendi naquele momento e eles me fizeram de diretor. Mas desde o primeiro momento eu sabia que isso não ia dar certo. Me recuperei, né, então houve a possibilidade de vir para cá. Foi um casamento muito bom, porque eu tinha, assim, interesses de voltar para cá. Eu sempre disse, em todos os lugares por onde foi, que o 13, Campina Grande, o futebol de Campina Grande, o 13, de uma maneira especial, é um negócio totalmente diferente do restante do Brasil. Já com relação a esse grupo que o 13 participa na Série D de 2025, Vilar, ele revelou que já acompanhou 3 partidas das 4 que o Galo fez e também falou desse jogo contra o Ferroviário no próximo domingo. 4 jogos eu já assisti 3, um eu assisti do Horizonte, eu assisti, os outros contra o Souza, foi no Rio do América ainda, e aí a gente vai montando nosso quebra-cabeça, certo? O Ferroviário é um time, eu estive lá agora no Ferroviário no final do ano. A gente até conseguiu o título de campeão da Copa Fares Lopes. Mas o time mudou muito. Entrou a SAF lá, né? E eles trouxeram outros jogadores, um treinador com outra filosofia, um treinador português, o Zorro. E, assim, eu penso assim, sabe? Todo jogo vai ser difícil. Mas eles também têm que entender que jogar aqui contra o 13 vai ser uma tarefa super difícil também. Alguns atletas já trabalharam com Marcelo Vilar ao longo da carreira e ele comentou também que nesse grupo reduzido do 13, ninguém é titular. Tive a oportunidade de trabalhar com o Cal, com o Marcelo, o zagueiro, o Lincoln. Esses foram jogadores meus e outros. Outros já foram meus adversários, né? Mas eles sabem que eu vou procurar ser o mais justo possível, para que a gente sempre tenha
um grupo em condição. Com um grupo reduzido como esse, a gente não pode ter titulares. Essa é a primeira coisa, certo? Todo mundo está em condições. 13 ferroviários se enfrentam no próximo domingo, 4 horas da tarde, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, no estádio O Amigão. Valeu, Carneiro. Obrigado pelas informações. E agora dá tempo de ler umas mensagens, ó, 982009884. O Rubens e Marília Cirne, do bairro do Cruzeiro. Boa noite, Paulo Ítalo. Já estamos ligados no programa. Abraços. Valeu, Rubens, Marília. Clóvis Barros. Boa noite, meu amigo Paulo Ítalo. Já ligado aqui no melhor programa de esportes da TV Paraibana. João Soares Demétrio, da Liberdade. Boa noite a todos. Para o 13 melhorar, tem que contratar mais 5 jogadores bons. É isso, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vou ficando por aqui. Segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal do YouTube. Vocês vão ficar agora com a estreia do Dom Forró. Aproveitar para dançar um forrozinho aqui na Rede Ita. Até amanhã. Tchau, tchau.